A tal ponto que Jesus mesmo fala, dá o exemplo para nós. Só sabia que Jesus mandou a senhora ser uma cobra? Agora eu vou assustar vocês, hein? Sabia dessa agora? Sabiam dessa? Jesus mandou a gente ser igual uma cobra. Eu não estou falando da sogra não, hein? Como é que Jesus falou? Ele falou que nós, filhos de Deus, temos que ter duas virtudes: a inocência da pomba e a astúcia da serpente. Já ouviram essa frase? Não? Quem já ouviu? Levanta o braço. Isso eu já vi em várias vezes. Está no Evangelho, né? Então nós temos que ter a inocência da pomba, viu? Não é para ser só cobra não, tá? Tem que ter a inocência da pomba também, né? E a astúcia da serpente. Então aqueles povos antigos, eles tinham a cobra como a virtude da astúcia, da esperteza. Então era para os filhos da... Aí Jesus fala que os filhos das trevas, infelizmente, são mais astutos, mais espertos que os filhos da luz. Era uma reclamação que Jesus estava falando. E aí ele fala, olha, nós devemos ser espertos também, ser astutos. Mas, diferente dos filhos das trevas, nós devemos ter o quê? A inocência. Senão a gente vira um bando de mentiroso também, né? Porque a astúcia não quer dizer mentira, quer dizer, a inocência da pomba e a astúcia da serpente diz, olha, tem que ser correto, tem que falar a verdade, mas tem que ser também astuto, saber usar a verdade, né? Tem um santo mexicano, não sei se vocês já ouviram falar dele. Quando eu li o livro dele, ele ainda era padre só, era o famoso Padre Pro, agora é Santo Padre Pro. Já ouviram falar dele, não? Nunca ouviram falar? Ele era do México, e ele era muito esperto, e eu gostei muito do livro dele, porque ele está na cidade do México, e o socialismo, ou o comunismo, eles dominaram o México durante um tempo, mas lá foi assim um comunismo radical mesmo. Fecharam as igrejas, né? Não podia mais ter missa, não podia os padres usar. Naquela época todo mundo usava uma roupa de acordo com sua profissão. Olha, qual era a roupa do padre? A batina, que era 1936. Nenhum padre andava sem batina. Então todo padre que andasse de batina seria preso, né? E era preso, torturado, alguns morreu muitos mártires, inclusive o Papa João Paulo II canonizou vários mártires. E esse padre, então, ele falou assim, eu vou tirar a batina, mas eu vou continuar administrando sacramentos. Aonde? Nas casas. Como hoje, que não tem sacramento, mas eles juntavam o povo de Deus, escondido, deixavam o guri na porta, porque quando viesse a polícia secreta ou o exército, o militar subiu, ele já entendia, e ele deixava cada um encarregado de uma coisa. Enquanto ele estava celebrando isso, você vai puxar aqui o altar, você vai guardar a âmbula, tal, e ele ia nessas casas. Cada dia que ele ia numa casa, ele tinha um guarda-roupa, em vários lugares diferentes, e ele botava uma roupa diferente. Como eu disse para vocês, naquela época, cada um usava uma roupa de acordo com sua profissão. Então, quando ele queria se passar por mecânico, já tinha um pessoal que era meio mecânico, ele se borrava de graxa de carro, de carroça, e botava um macacão, aí, e um bonezão. Aí o pessoal dizia que ele era operário, que ele era o mecânico. Ele chegava na mecânica e começava a pregar o texto, a pregar sobre as verdades da fé, e de repente passou 2 espiões do socialismo, do comunismo, e tinham informações de que o Padre Pro estava por ali. Chegaram perto da oficina, ele percebendo, ele disse o seguinte pro pessoal, lá no céu tudo é muito bom, existe amor, fraternidade, um respeita o outro, mas no inferno é um xingando o outro. Ele começou a xingar. Aí quando passou os 2 policiais, não pode ser o Padre Pro porque está xingando. Você entendeu? Depois que saiu os dois policiais, ele continuou pros mecânicos. Mas nós cristãos não podemos xingar, porque xingar é pecado e tal. Eu só estava dando o exemplo do que não pode
fazer. Mas enganou os dois soldados. Uma outra vez ele estava numa casa, e aí ele foi com um chapeuzão, um charutão, que naquela época representava o advogado. Aí também a polícia tomou informação, alguém denunciou, bateu lá a polícia, todo mundo correu, guardou as coisas e tal. E aí chegaram, o Padre Pró está nessa casa. Aí ele foi atender o policial, um chapeuzão e um charutão na boca. Padre Pró está nessa casa, tem certeza? Tenho, sim, senhor. Vamos procurar ele. Aí ele abria a porta do quarto e dizia assim, ele não entrava no quarto, ele dizia assim, nesse quarto o Padre Pró não está. Ia para a cozinha, não entrava na cozinha, só olhava para a cozinha e falava, olha, nessa cozinha o Padre Pró não está. E quando chegou no final da ida, quando ele percebeu que o pessoal ia perguntar, mas você não viu o Padre Pró nessa casa? Aí ele não podia dizer, né, porque ele estava na casa. Aí ele disse, espera só um pouquinho. Aí ele pegou um relógio, está na hora de eu encontrar com a minha noiva. Estou atrasado. Depois eu respondo as perguntas, eu tenho que ir. E aí ele foi até uma carruagem que estava ali esperando ele, pegou e foi-se embora. O que era essa noiva? Eram as almas de outra cidade que ele ia atender, que ele estava dentro do bolso dele, tinha um relógio, do outro lado tinha a âmbula com o Santíssimo Sacramento. Então, as noivas de Jesus somos todos nós. Ele ia levar Jesus, que é o nosso noivo, para aquelas almas poderem comungar. Então, vejam só a esperteza dele. Estou contando só 2 fatos, mas tem um livro, o livro você lê, você começa a dar risada sozinho, parece um livro de comédia, assim. É onde a história supera a ficção. Mas mostra o quê? Um padre que ele tinha a inocência da pomba e a astúcia da serpente. E Deus fez vários milagres para ele também. E tudo isso que eu estou contando por quê? Para mostrar que Nosso Senhor, ele dá a mensagem dele, ele dá muitos milagres para mostrar aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos ser, né? E no caso de Nossa Senhora é o cajado hoje de Moisés, por quê? Porque onde ela entra, onde é a imagem de Nossa Senhora, nós vemos acontecer muitos milagres. E através desses milagres, como aconteceu com Moisés, onde Moisés ia tocar o cajado e transformava, tirava água de pedra, fazia chover o maná para o povo poder ali se alimentar, assim também a imagem peregrina, onde ela entra, a gente vê essas graças, e muitas pessoas depois dão repercussões, ou que conseguiram emprego, ou que foram curados de um câncer maligno, ou de leucemia. E o que esses milagres? Eles dizem o seguinte, olha, o mundo hoje está muito complicado. O pecado hoje está abundante no mundo inteiro. Mas mesmo no meio desses pecados todos, Deus manda, através da imagem peregrina, um alento para aqueles que ainda têm um coração bom. O Padre Pró naquela época era o alento para aqueles católicos que queriam receber Jesus, mas a igreja estava fechada. Então ele entrava na casa escondido para poder dar a confissão, para poder dar o sacramento, e Deus protegia ele. Depois, no final da vida dele, que foi curta a vida dele, ele se entregou, ele mesmo se entregou, porque não conseguiam achar ele e tal, mas alguns rapazes que seguiam a ele foram capturados. E aí eles saíram com alto-falante. Se o Padre Pró se entregar, nós daremos a liberdade para esses jovens. E o pessoal falou, Padre Pró, não vá porque é uma armadilha. Ele falou, eu sei, mas eu não posso deixar esses jovens morrer sem o sacramento da unção dos enfermos. E se eles não cumprirem a palavra, pelo menos eu morrerei junto com eles e iremos para o céu, porque seremos mártires em defesa de Cristo Rei. E aí ele se entregou, e os comunistas, logicamente, não cumpriram suas palavras e não libertaram os jovens, e todos eles foram emparedados e foram fuzilados. E depois foram canonizados como santos mártires, porque eles morreram em nome de Jesus Cristo. E o brado deles era, viva Cristo Rei. Né? Abriam os braços, e aí eles falavam, vai negar Cristo? Não. Abriam os braços e falavam, pode atirar, viva Cristo Rei. Eles tinham certeza que iam para o céu. Bonito, né? Então Nossa Senhora vem dizer para nós, olha, sejam como esses católicos que o Padre Pró defendiam. Mesmo que o mundo aponte para o pecado, mesmo que o mundo queira perder suas almas, confie que Nossa Senhora está do nosso lado. E ela prometeu em Fátima a vitória. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará, consagrando ela como rainha, nos protegendo
porque a partir do momento que nós coroamos Nossa Senhora, estamos nos consagrando a ela, e através da consagração temos a proteção do manto de Maria. E aí a proteção, ela é uma proteção dupla. A proteção espiritual contra o inimigo, que é o demônio, né? Satanás, né? Aqui vocês não são tentados pelo demônio, não, né? É? Olha a heresia, hein? São Paulo diz que nós somos tentados 24 horas. Quer dizer que até dormindo ainda está sendo tentado pelo demônio. Ele ronda em volta de nós, porque o demônio não tem fome, não tem sono, não tem cansaço. Então ele fica rondando a gente, procurando uma brecha para nos derrubar. E vem Nossa Senhora com o seu manto e nos protege. É verdade que ela permite algumas tentações, também provações, porque senão a gente ficaria molenga. A gente tem que ter a luta, né? O católico tem que ser militante, tem que lutar pela sua salvação. Mas nos protege de vários outros problemas, de outras tentações que o demônio ia colocar, osciladas, ela vai protegendo e vai esmagando a cabeça do inimigo. Mas também tem aquela proteção que a gente chama de proteção material. Quem sabe o que é uma proteção material? Não estou falando financeiro não, hein? A proteção da sua vida, né? Logicamente existe o mistério de Deus, que quando tiver que ir, vai mesmo, né? Mas tem vezes que Nossa Senhora, ela mostra claramente que ela está protegendo, né? Agora, bom, mas isso aí para quem vive no mundo aí fora, né? Eu que sou missionário, com certeza nunca vou precisar disso, né? Graças a Deus, não é verdade? Né, comandante? Estou na missão com Nossa Senhora, qual o perigo que eu posso correr, né? Né? Está tranquilo, não? Hã? Ele já percebeu que tem uma pegadinha. Nesses 37 anos, eu não vou contar tudo não, né? Mas nesses 37 anos aí, já fui agredido 4 vezes com faca. Já tiraram de mim lá em Curitiba. Tiraram uma vez em Curitiba e em outra cidade das duas foi em Curitiba. Atiraram em mim, assim, ó, de longe, que passou aqui, né? 2 balas perdidas. Em São Luís apertaram o gatilho, a arma na minha cara aqui várias vezes. A bala não saía. E agora aqui, não vou falar o nome do bairro aqui em Fortaleza, fomos cercados por 8 assim, com um fuzil. E aí, quando eu resumir a história, não vou contar toda a história, dei a ré no carro e saí correndo, né? E eles não atiraram. O da esquerda começou a brigar com o da direita. Ei, tem que... E não é política não, é esquerda e direita não, é eles que estão brigando entre eles, tá? Ei, eu disse que não ia dar certo, não sei o que não ia dar certo, quando eu comecei a dar ré. E o do fuzil que estava mirando no meu peito ficou assim, meio sem saber o que fazer, e ficou bem parado. Eu fui embora uns 300 metros sem olhar para trás. Quando vi uma primeira luzinha, um poste que tinha uma ruazinha de terra, entrei na rua de terra e saí de frente, né? E não recebemos nenhum tiro. Já estava lá com Nossa Senhora, estava com Nossa Senhora e a minha senhora. Os dois juntos. Então você vê até a gente, né? E sem contar outras aventuras pelo Brasil aí. Então você vê que até a gente que é missionário, correndo no Brasil, nós estamos expostos. Porque a gente tem que entrar em certos bairros que às vezes é complicado, né? E às vezes, por algum motivo, o demônio tenta aquela pessoa a atirar. Esse, por exemplo, de Curitiba, que atirou em nós, né? Nós estávamos numa equipe missionária, o cabo lá de cima atirou. Sentiu o cabelo arrepiando, assim, né? Aí tinha um gaúcho, eu olhei para ele assim, fomos lá conversar com ele. Por que vocês atiraram em nós? A gente não quer vocês aqui crentes fazendo evangelização aqui. Eu falei, nós não somos crentes, nós somos católicos. E nós vamos rua por rua aqui evangelizar sobre Nossa Senhora de Fátima. Se você quiser atirar, pode atirar, mas daqui não sai não. Aí o cabo enfiou o trabuco aqui na coisa, baixou a cabeça e falou, desculpa. E estava com os bandidos do lado ali. Isso foi em Curitiba, né? Foi em Fortaleza não. Isso está com muitos anos já. Então você vê que às vezes o cabo do nada resolve atirar, bala perdida, o outro tentou me dar uma facada nas costas, e assim por diante. E a gente vai conversar depois. Foi um impulso que o demônio deu nele, mas Nossa Senhora protegeu. Depois de fazer a consagração Nossa Senhora, nós temos a proteção espiritual contra o demônio e temos ainda a proteção material aqui nessa terra. É claro que uma hora Deus pode permitir, né, por algum motivo ou outro, como foi o Padre Pró, aquela pessoa morrer ou falecer num acidente, ou num tiro, ou alguma coisa assim, né? Aí vai depender do desígnio de Deus e o que Deus quer
para cada um de nós. Eu, se tivesse morrido aqui em Fortaleza agora, no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, mas era o primeiro sábado do mês, que ia se confessado, comungado, ido na missa para levar Nossa Senhora na piedade, estava lá com Nossa Senhora, os padres gostaram muito e tal. Nós fomos fazer o texto à noite ainda, e se eu tivesse dado o tiro aqui, eu estava contente. Opa, que bom. Estava preparado, já tinha se confessado, tinha rezado o texto, coloquei rezo o texto todo dia. Nossa Senhora dá as graças necessárias à salvação de sua alma. Era sábado. Todo sábado Nossa Senhora retira quem usa o escapulário do purgatório, todo sábado. Então, eu olhei para o relógio, era 9h40, ia ficar no purgatório até meia-noite. Depois Nossa Senhora ia tirar. Então ela foi tranquila. Ela estava chorando porque Nossa Senhora não quis, mas se eu tivesse levado um tiro naquele dia, eu estava contente. Por quê? Porque ia deixar essa terra e ia para o céu. Mas, provavelmente, Deus e Nossa Senhora tem um plano ainda para nós, e que é algo mais para nós, né? E quando eu falo para nós, não é bem para nós aqui, mas é que através da nossa missão, Nossa Senhora ainda quer chegar a muitas outras pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, nós éramos 7 casais missionários no Brasil. Quanto nós somos agora? Só nós 2. Os outros foram caindo no meio do caminho. Ah, não, é bonito, mas não é para mim mais. Eu sou peneira. Um casal aguentou 6 meses, outro aguentou 2 anos, outro 20 anos. Nós estamos há 23 anos, né? Alguns foi por problema de saúde mesmo. Eles que não conseguiam mais ajoelhar com Nossa Senhora e tal. Então, só sobrou esse casal por enquanto. Pode ser que apareça outros, né? Mas aí tá, Nossa Senhora vai tocando, porque olha, que é essa missão de Nossa Senhora. Se hoje nós estamos aqui, né? A Conceição, nos convidou, a gente não morreu, já passou um mês já, deve ter sido atentado. É que não só que não, porque talvez não só que chegar aqui ainda, conversar com cada um de vocês e falar: meus filhos, confiança, vossa mãe está aqui. O mundo está complicado, é verdade, mas ela é a mãe, a medianeira das graças, a estrela que Deus nos colocou para nos guiar ao porto seguro. Que porto seguro é esse? O Sagrado Coração de Jesus. Basta que a gente confie e atenda os seus pedidos. E é o que vamos fazer agora. Como é que vamos atender esse pedido? Então, coroando e rezando o terço.